Tudo bom, pessoal? Bom, nossa aula não pôde ser ao vivo, aconteceu algum problema na plataforma, não sei direito o que foi. Aí a gente vai gravar. Semana que vem a gente vê se dá certo fazer ao vivo, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o cubismo, ainda falando sobre as vanguardas europeias, não é? Aquele monte de escola literária que surgiu, todas praticamente simultaneamente juntas, para confrontar com aquela linearidade que vinha a arte até então, né? A arte era toda perfeitinha, né? Buscava reproduzir a anatomia humana com perfeição. E esses novos talentos, esses novos artistas, né, eles tinham certa rebeldia na veia, eles vinham de um pós-guerra, eles tinham certa vontade, sede de mudança, então vontade de chocar, né? Queriam confrontar aquela realidade, aquele momento. Então eles iam com um novo tipo de arte, uma arte mais agressiva, não é? Abrindo caminho para o que hoje a gente olha e diz, ah, legal, é arte. E na época não foi legal é arte, não. Eles foram tidos como vandalismo, como arruaceiros, como anti-artistas, enfim. Essas vanguardas europeias, elas tiveram muitas manifestações, mas a gente vai estudar as 5 principais, né? Nós já estudamos o dadaísmo, o surrealismo. Vamos estudar hoje o cubismo e na próxima aula o futurismo e o expressionismo. Vamos estudar as duas juntas para encerrar essa parte aí de vanguardas europeias, tá bom? Hoje vamos falar apenas sobre o cubismo. O cubismo é um tipo de arte, um tipo de pintura que valoriza muito as formas geométricas, né? Não só isso, mas é a principal característica. Vocês vão observar nas imagens que eu separei para a gente ver como isso se repete. O nome que se destaca aqui, gente, no cubismo é Pablo Picasso, tá? Não só ele, George Braque também, um grande amigo dele, se destacou, mas realmente Pablo Picasso é o cara, é o nome. Tem um filme muito interessante sobre Pablo Picasso. Ele foi um homem assim muito, como é que a gente vai dizer, de um jeitinho que vocês não fiquem chocados. Ele foi mulherengo, ele foi um homem de muitas mulheres, sabe? Então tem um filme que chama Os Amores de Picasso. Esse filme é ótimo, eu já assisti faz muito tempo, mas é muito bom esse filme. Pablo Picasso ou Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Napomuceno Maria de Los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Sim, minha gente. Sim, não estou inventando história. Tudo isso é o nome de Pablo Picasso. Tudo isso é o nome dessa criança. Ele era pequeno, mas ele tinha um nome enorme, não é? Bom, gente, eu coloquei Henri Matisse aqui, não por ele ter sido assim, um grande nome, não foi um grande nome no cubismo. No entanto, ele teve uma passagem na vida de Picasso que foi muito interessante e fez ele se aproximar de Henri Braque. Veja, Henri Matisse fez uma tela que Picasso já pintava, né? Mas aí Henri Matisse fez uma tela que foi considerada assim uma tela muito inovadora, uma coisa fantástica, o jeito que ele dispôs as cores, que ele dispôs os objetos, todo mundo ficou fascinado pela tela dele. E Picasso, ele era um homem muito vaidoso, muito ciumento. Quando ele viu todo mundo verter os olhos para Henri Matisse, ele se aborreceu, ele se introspectou, sabe? Ele virou para dentro, ele se isolou,
Começou a fazer uma tela, analisar, pensar o que poderia fazer, as cores que poderia usar, e para fazer uma tela melhor, sabe? Que ele queria aquela atenção que Henri Matisse estava tendo para ele. Então, ele queria fazer uma tela que superasse a tela de Henri Matisse. A tela que Henri fez foi essa. Essa aí. E aí ele ponderou, olhou demais para essa tela. Você vê que ela tem umas mulheres aí dispostas, chama a vida essa tela. E agora, o que é que eu vou fazer para superar isso? Porque ele também achou isso uma coisa fantástica, extraordinária. Depois de muito pensar e de muito testar, ele apresentou esta tela. Ele apresentou esta tela, as Mademoiselles. Gente, ele aqui está retratando 5 prostitutas de uma conhecida rua, né, em Paris, onde as prostitutas costumavam ir oferecer os seus serviços, né? Então, elas posaram e ele fez esse desenho. Você pode observar como aqui ele já tem, ele não está preocupado com a forma perfeita dos corpos. Aqui ele já traz as figuras geométricas. A gente percebe que os rostos estão deformados, os olhos não estão com a proporção que seria ideal, né? Tem uma moça aqui no canto, duas, na verdade, que parece que estão usando máscaras, porque nessa época ele tinha conhecido um outro artista que produzia máscaras africanas. Ele ficou fascinado por aquelas máscaras, então ele introduziu essas máscaras nessa pintura dele. Gente, resultado. Quando ele apresentou a tela, as pessoas não gostaram. Não gostaram da tela. Não fez o sucesso que ele esperava que fizesse. Ele se aborreceu, ficou muito triste, dobrou a telinha dele, enrolou a telinha dele, guardou lá no canto da telinha dele, largou para lá. Mas aí apareceu um cara, Georges Braque. Georges Braque gostou da tela, gostou muito da tela, ficou amigo dele, deu uma força a ele, para ele sair daquela tristeza que ele estava. E eles passaram a ser muito amigos. Olha eles aí. Aqui Georges Braque e aqui Picasso jovem, né? E aí eles passaram a ser muito amigos e foram amigos até o fim da vida. Aqui tem outra foto deles já, ó, velhinhos, tá vendo? E quem aproximou, e esses são os dois grandes nomes do cubismo. E quem fez essa aproximação foi justamente o Henri Matisse, tá? Só por isso ele aparece aqui na nossa aula. Gente, eles dois ficaram tão amigos, que até os desenhos, as imagens, o que eles produziram muito quadro, mas produziram também, fizeram muitas artes plásticas, sabe? Muita escultura. Que eles produziram coisas tão parecidas que, vez ou outra, as pessoas se confundiam, não sabiam o que era de um, o que era de outro. Aqui a gente tem a primeira tela de Pablo Picasso e a segunda tela de Georges Braque. E não tem como você olhar e você pelo menos supor que foi a mesma pessoa que fez, não é? Porque realmente são muito parecidas. Porém, são dois artistas diferentes. Essas duas telas aqui são de Picasso, tá bom? Só para vocês notarem, assim, o que Picasso queria fazer quando ele fazia esses desenhos, ele via muita lógica nisso. A gente olha a primeira tela, vamos se concentrar na primeira tela. A gente olha essa primeira tela e diz, putz, que não é nada, ele só jogou algumas linhas, escureceu aqui, clareou ali, pá, Pablo Picasso. Não é. Esse primeiro desenho é de uma guitarra. Segundo ele, essa guitarra, ela está desenhada aí, pintada nessa tela, sob o olhar de todos os ângulos, tá? Ele olhando a guitarra de um ângulo, aí ele fez o desenho, depois ele olhou de outro ângulo, sobrepôs o desenho, de outro ângulo, sobrepôs o desenho. Então, ele olha de frente, de trás, de uma lateral, de outra, de baixo, de cima. Esse desenho aí é um desenho não sei quantos D, porque a gente está
vendo o olhar dele em todos os sentidos de um objeto, no caso aí da guitarra. E assim ele faz os desenhos dele, ele seguiu fazendo os desenhos dele. Mas assim, porque as pessoas tinham certa dificuldade em compreender as figuras, né? De compreender esse olhar, essa intenção de Pablo Picasso. Então ele passou a pegar uma característica que era do dadaísmo, que é inserir palavras na obra. Então aqui a gente tem, ele colocou aqui nessa segunda tela, eu não consigo identificar aqui a primeira palavra, mas a segunda é Jolie. Jolie era uma cantora na época, ela tocava violão, muito famosa na época, né? Então já fazia uma referência, alguma coisa com música. E de fato aqui agora ele fez o desenho de um violão. Você até consegue imaginar que aqui nesse cantinho aqui a gente vê as cordas do violão e tá bom. A Pro não consegue ver mais nada aqui de lógica, viu? Mas vocês podem tentar aí depois. E tem muitos vídeos no YouTube também que analisam as obras dele, que as obras dele são fantásticas, né? São muito estudadas. Justamente por isso, as pessoas tentam compreender essa questão dos ângulos, né? Que ele consegue passar para a tela, para o papel. Então, esse desenho aqui é o desenho o primeiro é de uma guitarra e o segundo é de um violão. Aí ele já facilitou o entendimento das pessoas. Olha, aqui tem uma nota musical também, tá vendo? E ele já tentou fazer o entendimento, né, facilitar o entendimento das pessoas, colocando o nome dessa cantora famosa na época. Mas a tela que deixou Pablo Picasso, assim, famosão mesmo, fantástico, é essa tela aí que chama Guarnica. Ele tentou reproduzir nessa tela o bombardeio sofrido durante a guerra na cidade de Guernica. Ele pintou essa tela em 1937. 1937. Sabe, gente? Eu penso que não tem tanto tempo assim, pô. 1937 foi um dia desse, assim, eu acho, sabe? A gente estava estudando coisa aí de 1800, 1700. Então, a gente já está bem pertinho dos nossos dias atuais, não é? Bom, essa tela é enorme, enorme. Ela tem 3,5 metros de altura e o comprimento dela é quase 8 metros. Sabe? Fantástico. Vou ter vontade demais de conhecer e de ver um dia de perto essa tela. Vocês podem observar que nas primeiras produções de Pablo Picasso, ele costuma usar poucas cores, né? Ele é monocromático. Ele usa assim mais o preto, o amarelo, né? O terroso, o verde, em algumas telas, o preto. Ele não usa muito cor, né? Nos seus primeiros trabalhos. Então, e depois ele passa a usar muita cor, muita cor. Nessas primeiras telas são chamadas de cubismo analítico, sabe? Eles dividem. Não, a partir o cubismo analítico é quando ele faz essa análise minuciosa do objeto que ele vai retratar. E quando ele começa a usar mais cores, ele usa abundantemente cores, aí o cubismo passa a ser chamado de cubismo sintético. Vê, aqui é o rosto de uma mulher, essa tela chama Mulher Chorando. Nossa Senhora, que a mulher chorando. Ele acredita que está, né? A intenção ele é desenhar esta mulher chorando de vários ângulos. Nossa Senhora, gente. Então, aqui a gente tem uma obra, a primeira aqui, tá? Essa obra dessa mulher assim bonita, elegante, foi pintada por Andreas Miller. Ele é um homem, né? Um pintor do Renascimento, um consagrado, assim, que respeitava as normas das escolas de arte, né? Ele tentava reproduzir as coisas conforme a realidade, com a máxima perfeição possível. E aí ele reproduziu essa senhora elegante, Dona Maria Teresa Amália Cristina de Áustria. Ela era uma duquesa, uma mulher muito forte, a história dela é muito bonita. Tomara que um dia eu possa contar a história dela para vocês. E aí, essa criatura aqui do lado, assim também com esse nariz,
Ela também. Essa moça colorida aqui também é Maria Teresa Amália Cristina de Áustria, duquesa, só que aos olhos de Pablo Picasso. Percebe? Eu consigo perceber nessa segunda imagem aqui que ele fez, em que a gente está vendo ela um pouco de frente e um pouco de lado, não é? Um pouco de frente, você olhar só os olhos, você vai perceber, assim, até essa altura aqui, é como se ele estivesse fazendo ela de frente, assim, olhando para você com o rosto meio virado. No entanto, daqui para baixo é a lateral, e aí você consegue perceber também a lateral, que aqui é o nariz. Enfim, é realmente um homem inteligente, né, sagaz, e realmente as obras dele precisam ser paradas para serem estudadas minuciosamente. Gente, Picasso tem uma história assim, interessante na vida dele. Quando jovem, ele foi acusado de roubar o Mona Lisa, viu? De Leonardo da Vinci. Ele foi preso, inclusive, por conta disso. Mas tem um filme, aí é a capa do filme. Eu não consegui assistir, não achei de graça no YouTube, só achei pago. E eu só estou apagando a luz aqui em casa, estou apagando nada, minha gente, com essa quarentena. Mas eu queria muito assistir esse filme, muito, muito, muito. Se alguém souber onde tem ele aí em algum site, me avisa, porque eu tô doida para assistir. Muito, muito a fim de assistir esse filme. Picasso e o roubo da Mona Lisa. A Mona Lisa foi pintada há milhares de anos, milhares de modo de falar, né, gente? Foi 1400 e alguma coisa. Pablo Picasso, perdão, Leonardo da Vinci pintou em 1450, tipo isso. Não, ele nasceu em 1400, ele nasceu em 1940, 1496. Ele pintou. Eu tenho até a data aqui que eu dei aula disso mais cedo para os meninos, mas não lembro. Mas foi no ano, em 1450, mais ou menos, que ele fez a pintura. E Picasso foi acusado de ter roubado a pintura, foi preso por causa disso. Eu queria muito assistir esse filme, mas eu não consegui no YouTube. E ele foi solto porque foi provado que não foi ele. Mas você está entendendo? A rebeldia do homem era tanta que chegaram a cogitar a possibilidade de ter sido ele a ter tirado a Mona Lisa do Museu do Louvre, cheio de segurança como é, por conta dessa rebeldia dele, né? Bom, enfim. Deixa eu ver se eu ainda botei alguma coisa. Botei não. Picasso faleceu em 1973. Ele tinha 92 anos. Quando faleceu bem velhinho mesmo, não é? Ele teve 4 filhos, 3 ilegítimos, como era dito, né, fora do casamento, e só um filho legítimo, né, com a última esposa dele. Ele tinha muitas amantes, ele era um homem assim das mulheres, sabe? E quando ele morreu, nem no velório dele, a viúva dele deixou os outros filhos irem, foram meia dúzia de pessoas convidadas para o velório dele, sabe? Teve uma questão assim, ela dificultou a herança, que a herança fosse dada para os outros filhos. Ele era um homem muito... deixou mais de 50 mil obras, meu Deus, mais de 50 mil obras, né? Porque ele também, muito conhecido pelos quadros, mas ele também fez muitas esculturas, né? Casas que ele tinha, enfim. Ele não foi aquele tipo de homem, de artista que a gente está cansado de ver, que só tem o seu talento, como Van Gogh, que só tem o seu talento reconhecido depois que morre. Ele teve talento dele reconhecido em vida, ele cobrava caríssimo pelas telas dele, ele sabia o valor dele, viu? Pablo Picasso, que faz parte da escola literária Cubismo, maravilhoso. Essa escola literária foi que influenciou artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral, no modernismo. A gente ainda vai ver o modernismo, se eu não me engano, agora nessa unidade. Acho que é nessa unidade. E eles beberam do cubismo, eles viram essas telas, se encantaram, produziram coisas parecidas aqui no Brasil. Só que no Brasil recebeu o nome de modernismo, tá certo? A gente vai estudar sobre isso depois. Por hora é só, tá bom? Na semana que vem a gente vê um pouquinho mais. E quem está me devendo trabalho, a maioria de vocês façam, porque a segunda unidade está terminando agora no dia 31, tá bom?
Um beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Cheiro.